Como vai? Meu amigo, minha amiga, neste encontro com a vida, eu quero dividir com você alguns pensamentos que o Senhor nosso Deus colocou em meu coração quando estava lendo o Salmo 51, versículo 10, que está assim: Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro em mim um espírito inabalável. Nós encontramos aqui no Salmo 51, que foi composto por Davi sob a inspiração do Espírito Santo, uma grande lição de vida. Davi era um homem, ou foi um homem, segundo o coração de Deus, conforme nos ensinam as Escrituras. Era um homem que agradava o coração de Deus. Era um homem temente a Deus. Mas mesmo temente a Deus, esse grande homem, esse rei, esse pastor, esse poeta, ele pecou gravemente, ele transgrediu a vontade de Deus, a lei de Deus. E no Salmo 51, então, ele abre o seu coração, confessando o seu pecado, manifestando o seu arrependimento e pedindo, então, perdão a Deus. Meu amigo, minha amiga, eu digo que o Salmo é uma grande lição de vida, porque nós bem sabemos que todos nós pecamos. O tema pecado tem sido muito pouco trabalhado em nossos púlpitos. Você não ouve muitas vezes a respeito do pecado. E muitas vezes, quando nós ouvimos a respeito do pecado, nós ouvimos de uma forma distorcida. Pecar é transgredir a vontade de Deus. Pecar é ir contra a vontade de Deus, é errar o alvo que Deus nos deu para nós acertarmos. Meu amigo, minha amiga, todos pecaram e destituídos são da glória de Deus. É o que nos ensina Paulo na sua carta aos Romanos. Por isso, nós podemos encontrar em Davi a atitude necessária que devemos tomar quando entendemos, através do Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, que erramos, que transgredimos a vontade de Deus. Nós não podemos tapar os nossos olhos. Nós não podemos imaginar que podemos passar em branco quando transgredimos a vontade de Deus, porque Deus não nos abençoará enquanto estivermos vivendo no pecado. Mas, conforme João, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Temos aqui então, no Salmo 51, uma lição de humildade. Ele era o rei, Davi era o rei, mas ele entendeu que havia transgredido a vontade de Deus. E o pecado de Davi foi uma combinação de adultério e homicídio. Ele adulterou e mandou matar o marido de sua amante. Veja, meu amigo, amiga, minha amiga, que gravidade. No entanto, ele abriu seu coração ao Senhor, esperando que o Senhor Deus, que somente a misericórdia de Deus pudesse alcançar a sua vida. Mesmo ele sendo o rei daquela época, tinha poder de vida e morte sobre os seus súditos. Ele não precisava se arrepender de ter executado alguém. No entanto, como a palavra de Deus nos ensina, Davi tinha um coração segundo o coração de Deus. E por isso ele se arrependeu. E por isso ele nos ensina aqui uma lição de humildade. É preciso dobrar os nossos joelhos e pedir perdão a Deus pelos pecados que nós cometemos. E certamente nós os cometemos. É uma lição que indica pureza moral. É claro que, embora ele tenha pecado, ele poderia nos lançar para uma outra direção, não de pureza moral. Mas a pureza moral é uma característica daqueles homens e mulheres sensíveis à vontade de Deus. É aqueles que querem permanecer debaixo da vontade de Deus. É aqueles que não sabem continuar vivendo longe da vontade de Deus. É uma lição de pureza moral, sim. Meu amigo, minha amiga, Davi queria um coração puro, um novo coração, um espírito reto, inabalável. Queria que Deus renovasse nele um espírito reto, inabalável. Uma lição, sim, de pureza moral. Uma lição também de santidade,
Porque, obviamente, meu amigo, minha amiga, quando nós nos entregamos a Deus, quando nós aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador pessoal, nós somos e fomos santificados, separados para Deus e por Deus. Nós somos separados para o Senhor. Meu amigo, minha amiga, exatamente por causa dessa condição é que devemos tomar cuidado com a nossa vida, com o nosso estilo de vida, com os nossos comportamentos, as nossas atitudes, as nossas falas, os nossos pensamentos. Nós precisamos tomar cuidado, nós precisamos vigiar, porque somos e fomos separados para e por Deus. Então aqui nós entendemos que estamos diante de uma lição de santidade. Davi sabia que havia sido separado por Deus, havia sido ungido por Deus, ele não poderia ter feito aquilo que ele fez. Por isso ele abre o seu coração e diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Meu amigo, minha amiga, é fundamental que nós saibamos que o pecado é grave diante dos olhos de Deus. Não existe pecadinho, nem pecado, nem pecadão. Há o pecado. Por isso nós precisamos tomar cuidado. Mentir é tão grave quanto adulterar. Mentir é tão grave quanto assassinar. Roubar é tão grave quanto cometer qualquer outro crime. É tudo pecado. Tudo aquilo que vai contra a vontade de Deus é pecado. Por isso nós precisamos vigiar a nossa vida, precisamos estar com os nossos corações ligados ao Espírito de Deus, e todas as vezes que nós sentirmos pelo toque do Espírito Santo que nós transgredimos a vontade de Deus, nós devemos pedir: Senhor, cria em mim um coração puro, para que possamos viver abençoados debaixo da mão de Deus. Nós somos a Igreja Batista em Vila Gerte, estamos situados na Rua Cavalheiro Ernesto Juliano, número 932. Nós temos cultos de segunda a quinta-feira às 8 horas da noite, com destaque para terça-feira às 2h30 da tarde, quando temos a nossa Tarde da Esperança. Aos domingos nós temos 2 cultos, o primeiro às 9 horas da manhã, com nossa escola bíblica dominical, e o último culto às 6h30 da noite. Venha nos visitar. Se isso não for possível, procure uma igreja evangélica mais próxima da sua casa. Para maiores informações sobre os nossos cultos, ligue-nos 11 42 38 2421. Que o Senhor abençoe ricamente sua vida e que o seu coração esteja sempre sensível ao toque do Espírito Santo no que diz respeito à sua vida com Deus. Que seja assim em nome de Jesus. Amém.